Olá pessoal, hoje nós vamos falar sobre divisão com números decimais, tá? Que é divisão com aqueles números que possuem vírgula, tá? Existem várias situações que podem acontecer, né, dentro desse conteúdo de hoje, que é você ter uma divisão de um número natural por outro número natural e o resultado ser um número decimal. Podemos também ter divisão de número natural por um decimal e o resultado ser decimal ou ser natural, tá? Então a gente vai ver tudo que pode acontecer com os exemplos, tá bom? Primeiro exemplo, a gente tem aqui a divisão de um número natural por outro, tá? Que é o 15 dividido por 2. Então vamos montar, não tem muito mistério, a gente monta a continha, né? E aí, ó, 15 dividido por 2, né? Quantas vezes o 2 cabe dentro do 15? Então a gente tem o 7, né? 2 vezes 7 vai dar 14, diminuindo aqui, vai o quê? Sobrar 1. Em outros tempos, a gente terminaria a nossa divisão aqui, mas como a gente está começando a falar sobre números decimais, então a gente vai continuar a nossa divisão. Como que a gente faz nesse caso para continuar essa divisão? Simples. Esse resto, que seria o nosso resto, né, que é o 1, o que a gente vai fazer? A gente vai acrescentar um 0, vai acrescentar vírgula lá no quociente e aí a gente vai continuar a divisão. Então ficou 10 dividido por 2, 5. 2 vezes 5, 10. E aí, ó, agora sim a gente terminou a nossa divisão, tá? Então isso aqui foi divisão de um número natural por outro, onde o resultado, né, o quociente foi um número decimal. Próximo exemplo, 20 dividido por 3. Então vamos lá, 20 dividido por 3 vai dar 6, 3 vezes 6, 18, vai sobrar 2, né? Quero continuar a minha divisão, o que eu faço? Acrescento 0 e vírgula lá no quociente. E aí 20 dividido por 3, 6 de novo, né? 3 vezes 6, 18. O que vai acontecer aqui, gente? Vai sobrar 2 de novo. Quero continuar a minha divisão. Acrescenta o 0. Porém, nesse caso, a gente não vai colocar outra vírgula porque a gente já colocou uma vírgula, tá? Então, a gente só acrescenta o 0. E divide. Vai dar 6 de novo. 3 vezes 6, 18, né? E aí, sobrou 2 de novo. Quero continuar minha divisão. Acrescento 0 e divide. Vai dar 6 de novo. 3 vezes 6, 18. Gente, vocês estão percebendo o que está acontecendo aqui? Está acontecendo sempre o quê? A mesma coisa, tá? Isso ocorre porque aqui a gente se trata de um número decimal que a gente chama de decimal infinito ou dízima periódica, tá? No caso aqui é mais comum a gente falar dízima periódica. E aí, essa dízima periódica, ela não tem fim, ela vai... Se a gente continuar dividindo aqui, vai sempre dando ali o mesmo resultado, uma hora a gente tem que parar, tá? Então, nesse caso aqui, ó, deu 3 casinhas decimais, 3 casinhas depois da vírgula. Você tá vendo que isso não vai parar nunca? Pode fechar a conta e acabou. Você sabe que tem uma dízima periódica ali, tá bom? E aqui, gente, existe uma outra forma de escrever, tá? Isso aqui é um formato que a gente escreve, 6,6666, mas existe um outro formato da gente escrever também, tá? Que seria assim, ó, 6, aí a gente vai pegar aqui na parte decimal
o número que se repete, que nesse caso também é 6, coloca uma vez só e um tracinho em cima dele, tá bom? Se fosse, por exemplo, 3,5555, eu colocaria 3,5 e um tracinho em cima do 5. É outra forma da gente escrever isso aí, tá? E aqui, né, só para colocar o nomezinho, para vocês lembrarem que é uma dízima periódica, tá? Quando a gente tem esses resultados aí infinitos, com vírgula, que não acaba nunca. Bom, vamos para o próximo exemplo, gente. Aqui eu tenho duas casas decimais, tá? Aqui eu tenho uma casinha decimal. Então, nesse exemplo, a gente já está dividindo um número decimal por outro número decimal. Como que a gente vai fazer isso, gente? Primeiro passo, a gente viu que a quantidade de casas decimais são diferentes. Então, a gente vai ter que igualar isso aí. Se aqui tem duas e aqui tem uma, nesse número que só tem uma casa, a gente acrescenta um 0 para ficar com duas casas também. E aí sim, ó, aqui eu tenho duas casas, agora eu tenho duas, tá? Bom, agora que já está todo mundo com a mesma quantidade de casa decimal, a gente vai tirar a vírgula de todo mundo. Então, aqui vai virar 382 e aqui vai virar 0,20, né? Só que esse 0 à esquerda a gente não precisa colocar. E aí eu vou dividir 382 por 20, tá? Vamos lá. Puxei aqui o 38, né? 38 dividido por 20 vai dar 1. 20 vezes 1, 20. Diminuindo aqui, né? Vai sobrar 18. Vou baixar o 2. 182 dividido por 20 vai dar 9. 20 vezes 9, 180. Vamos diminuir, vai sobrar 2 aqui. Aí não tem mais nenhum número para descer, tá, gente? O que a gente vai fazer? Eu quero continuar dividindo. Acrescenta um 0 e vírgula lá no quociente. E aí, ó, 20 dividido por 20 é 1. 20 vezes 1, 20. Não sobra nada, tá? Aqui a gente acabou. Então, aqui nós tivemos uma divisão de um número decimal por outro número decimal, onde o resultado também foi um número decimal. Só que nesse caso aqui, nós tivemos um decimal finito ou decimal exato, ao contrário desse daqui, que a gente fala que é um decimal infinito, ou chamamos de dízima periódica, tá? Vamos para mais exemplos, gente. Mais exemplos aqui para a gente ver, tá? Então, vamos lá. Aqui no quarto exemplo, nós temos a divisão de um número decimal por um natural, tá? Vai mudar alguma coisa, professora? Não. Esse número natural aqui, né, quando o número não tem vírgula, a gente sabe que a vírgula está lá no finalzinho dele. Então, a gente coloca a vírgula e aí a gente vai igualar as casas, né? Como aqui eu tenho duas casas decimais e aqui não tinha nenhuma, então eu vou acrescentar 2 zeros aqui. Agora sim, ó, ficaram duas casas decimais para cada número. Tá tudo igualzinho, o que a gente vai fazer? Tirar a vírgula para efetuar a divisão. Então, vai virar 984 dividido por 300, tá? Então, vamos dividir. Bom, 984 dividido por 300, né? Tô perguntando quantas vezes o 300 cabe aqui dentro. Então, ele cabe 3 vezes, né?
300 vezes 3 vai dar 900. E vai sobrar aqui 84. Ok? Aí eu quero continuar a minha divisão, né? Não tenho mais nenhum número para baixar aqui. O que eu faço? Acrescento 0 e vírgula lá no quociente, tá? Agora, quantas vezes o 300 cabe aqui dentro do 840, né? Cabem 2 vezes. 300 vezes 2, 600. E aí, ó, vai sobrar 240. Quero continuar a minha divisão. O que eu faço? Acrescento 0 aqui, porém, tá? Não vou colocar mais uma vírgula, porque meu número já tem vírgula, tá? Então, só acrescento 0 aqui. E aí, eu vou dividir 2.400 dividido por 300. Vai dar o quê? 8, né? O 300 cabe aqui dentro 8 vezes. Então, 300 vezes 8 vai ser o próprio 2.400. Que aí não vai sobrar nada. Acabamos nossa conta, tá? Então, aqui nós tivemos a divisão de um número decimal por um natural e o resultado foi um número decimal. Próximo exemplo. Tenho 2 casinhas e aqui eu tenho uma. Então, o que eu vou fazer? Acrescenta mais um 0 aqui, tá? E aí ficaram 2 e 2. Tirando a vírgula de todo mundo, nós temos 231 dividido por 110, tá? Quantas vezes o 110 cabe aqui dentro? 2 vezes, né? Que vai dar 220. E aí a gente diminui. 1 e aqui 0. Quero continuar minha divisão. O que eu vou fazer? Acrescento um 0 aqui e vírgula no quociente. 110 dividido por 110, né? Que é por ele mesmo, vai dar 1. 110 vezes 1 é o próprio 110. E aqui não sobra nada, tá? Então, aqui nós tivemos também divisão de um número decimal por outro decimal e o resultado também foi decimal. Todo mundo com vírgula nessa questão, tá bom? Vamos para o próximo exemplo. Bom, aqui, gente, eu tenho uma casa decimal e aqui eu tenho 3 casas decimais. Então, aqui a gente vai ter que completar com 2 zeros, né? Eu coloquei bem juntinho. Bom, completei com 3 zeros. Então, na hora que a gente for tirar a vírgula, né, vai ficar 0,300, que é a mesma coisa que 300, dividido por quê? 0,08, que é a mesma coisa que 8. Tá? Então, aqui nós vamos dividir 300 por 8. Bom, começando aqui pelo 3, não dá, então a gente vai puxar o 30, tá? 30 dividido por 8 vai dar 3, 8 vezes 3, 24, vai sobrar quanto? 6, tá? Baixei esse 0 aqui. Agora, continuando a divisão. 60 dividido por 8 vai dar 7. 8 vezes 7 vai dar 56. E vai sobrar 4, tá? Não tenho mais nenhum número para baixar, gente. Só que eu quero continuar a minha divisão aqui, porque ainda tem resto. O que eu vou fazer? Acrescento 0 e a vírgula lá no quociente. Agora sim eu consigo efetuar a divisão. 40 dividido por 8 é exatamente igual a 5, né? Então 8 vezes 5 dá 40 e aí, ó, não sobra nada, a gente pode fechar a nossa conta, tá bom?
Então, esses foram alguns exemplos de números de divisão com números decimais, tá? Só que ainda faltam aqueles com divisão por 10, por 100, por 1000 e assim sucessivamente. Vamos ver agora, tá? Bom, gente, coloquei aqui, tá, alguns exemplos para a gente ver como que vai acontecer a divisão de número decimal por 10, 100, 1000, tá? Lembrando que, assim como lá na multiplicação, né, pelos múltiplos de 10, a gente não precisa montar continha. Aqui também não vamos precisar. Por quê? Aqui a gente só vai andar com a vírgula, tá? Então, lá na multiplicação de números decimais por 10, por 100, por 1000, a gente andava com a vírgula para a direita, tá? Aqui, como é divisão, a gente vai andar com a vírgula para a esquerda, tá? Então, vamos começar. Bom, o 10, ele tem um zero, então significa que eu vou andar com a minha vírgula para a esquerda apenas uma casa. Então, eu repito meu número aqui sem a vírgula, né? A vírgula tá aqui, ó, entre o 5 e o 2. Se a gente tem que andar uma casa para a esquerda, então, ó, vai parar aqui entre o 1 e o 5, tá? É fácil, né? Bom, agora eu vou dividir por 100. O 100 tem 2 zeros, então eu vou voltar 2 casas, né? Então, tem aqui, ó, 7,31. A vírgula tá aqui. Porém, quando eu volto uma casa aqui, o meu número acaba. Só que eu teria que voltar 2. Então, o que eu faço, gente? Acrescento 0 na frente do número, ó. 1, 2, coloca a vírgula. Professora, essa vírgula vai ficar aí sozinha, solta? Não, a gente coloca um zerinho de apoio aqui na frente do número, tá? Então, ó, de novo, a vírgula estava entre o 7 e o 3, né? Aqui. Eu tive que voltar 2 casinhas. Então, ó, 1, 2, tá? Por 1000, gente, 1000 tem 3 zeros, significa que eu tenho que voltar 3 casinhas. Então, coloco o meu número aqui. Mas, professora, esse número não tem vírgula. Tem sim, a gente só não escreve. Quando a vírgula está lá no final, a gente não escreve, né? A gente deixa sem vírgula. Mas aí, ela está lá no final. Voltando as 3 casinhas, 1, 2, 3, ela vem parar aqui na frente do número. Aí a gente vai fazer a mesma coisa aqui no exemplo anterior. A vírgula não pode ficar solta. O que a gente faz? Coloca um 0 de apoio aqui na frente do número, da vírgula, tá bom? Último exemplo aqui, gente. Também estou dividindo por 1000, então a gente vai voltar 3 casinhas, tá? Só a vírgula tá aqui, ó, entre o 2 e o 1. Só que quando eu volto uma casinha, acabou meu número. O que a gente vai fazer? Vai acrescentando 0, tá? Na frente do 2. Então, ó, ela tava aqui. 1, 2, 3, parou aqui. Coloca um 0 de apoio, tá? Então, relembrando, né? Aqui na divisão por 10, 100, 1000, a gente não precisa montar continha também. E aqui a gente anda com a vírgula para a esquerda, tá bom? Esse foi o conteúdo de hoje. Espero que tenha ficado bem explicadinho para vocês. Mas qualquer dúvida é só entrar em contato comigo, tá, gente? Beijos e até a próxima. Tchau, tchau!